Os bombardeiros B-17 foram amplamente produzidos e utilizados na Segunda Guerra Mundial, com mais de 12 mil unidades fabricadas entre 1938 e 1945. Como você pode imaginar, eram produzidos muitos porque muitos não voltavam após cada missão. Ser um dos 10 tripulantes desses monstros do ar era um dos trabalhos mais perigosos de todo o conflito, mas sem dúvida havia funções e trabalhos mais perigosos do que outros dentro dessa aeronave. Já se perguntou qual parte do avião tem maior chance de morte em ação? Você provavelmente acha que o posto mais perigoso era o de artilheiro, seja na torre ventral ou cauda. Na verdade, esses eram dos lugares mais seguros no bombardeiro, por mais estranho que pareça. Bem, neste vídeo vamos revisar as posições mais seguras e mais perigosas para se estar dentro dessas aeronaves durante o conflito. Comente, qual função você escolheria como tripulante de um B-17? Assim, saberíamos se você sobreviveria ao conflito. Fique à vontade e seja bem-vindo ao Guns Club. Durante todo o conflito, sempre foram mantidas estatísticas precisas sobre quantos bombardeiros eram abatidos, mas os estudos detalhados sobre as baixas dentro de cada um deles costumam ser escassos. Um estudo importante sobre isso foi feito entre junho e agosto de 1944. Foram analisadas detalhadamente as causas e o número de baixas entre tripulantes de bombardeiros. 3 meses pode parecer pouco, mas nesse período ocorreram 1.117 baixas de tripulantes. Documentados por este estudo, foram analisados 40 grupos de bombardeiros que participaram de missões por toda a Europa. Portanto, esses dados eles são muito confiáveis e vamos usá-los para este vídeo. Os 10 tripulantes de cada bombardeiro eram distribuídos da seguinte forma. Vamos revisar cada um deles, ordenados da posição mais segura até a mais perigosa. Então vamos começar de uma vez. A posição mais segura de toda a aeronave, para surpresa de ninguém, é a de copiloto. Os copilotos, ao lado do piloto, eram o segundo no comando da aeronave. Normalmente, o piloto e o copiloto podiam se revezar, se necessário, para voar. O copiloto fazia funções de comunicação entre os tripulantes e às vezes podia consertar falhas se necessário. Os copilotos representavam 5,5% dos mortos e 6,8% dos feridos. Por ser o assento mais seguro da aeronave, o segundo trabalho mais seguro da aeronave, tenho certeza de que muitos vão se surpreender. Era o de artilheiro de bola, mais conhecido como belly gunner ou artilheiro de ventre, provavelmente é o papel de artilheiro mais famoso em todo o bombardeiro. Já mencionamos eles em outros vídeos, inclusive sobre jogarem a torre no chão em emergências para reduzir peso. O artilheiro de bola era visto como o pior lugar no bombardeiro durante o conflito. Era perigoso, desconfortável e inquietante. Apenas artilheiros de baixa estatura conseguiam entrar e sair dessa bola. Havia um protocolo a seguir, então, em emergências, eles sofriam mais. A torre de bola era a mais ativa do avião. Os ataques laterais e por baixo eram realmente muito comuns. E como eram muito comuns também, a torre recebia muitos tiros. Mas estatisticamente era o lugar mais seguro no bombardeiro. Artilheiro, sob o aspecto do risco, obviamente. Os artilheiros de torre de bola representavam 6,4% dos mortos e 5,9% dos feridos em combate. O próximo trabalho mais perigoso era o do piloto. Eles não apenas pilotavam o avião, como também exerciam outras funções. O piloto atuava como capitão do bombardeiro e tinha a principal função de garantir o sucesso da missão. Isso significava que ele decidia atacar, fugir, abandonar ou colidir com o avião. Sempre o piloto tinha a palavra final. Devido às táticas alemãs de ataque frontal, os pilotos também corriam risco junto com os copilotos, mas isso era algo menos comum. Os pilotos representavam 7,3% dos mortos e 7,4% dos feridos. Na ordem de risco, ao piloto seguia-se o trabalho do operador de rádio, que tinha uma função muito simples: cuidar das comunicações do bombardeiro. Normalmente, os bombardeiros operavam informação, e a comunicação era extremamente importante nesses grupos. O operador de rádio podia se comunicar com os centros de comando para obter informações durante o voo
e dispunha de uma câmera para fins de inteligência. O operador de rádio ficava no centro do bombardeiro, talvez o ponto mais seguro dele, e grande parte ficava sentado em uma escrivaninha. Com seu grande transmissor de rádio, ele também podia defender o bombardeiro por meio de uma metralhadora superior que só tinha visão para a parte traseira do bombardeiro. Esses eram 7,3% dos mortos e 8,6% dos feridos no ar. Na ordem de risco, ao operador de rádio seguia-se o trabalho do engenheiro de voo, que era responsável por reparar avarias e ajudar nos controles do motor. Ele ficava atrás do piloto e copiloto, também responsável pela torre superior. Essa torre era importante porque tinha visão de 360 graus e era a principal responsável por acabar com os ataques vindos de cima. No entanto, era considerada menos exigente por não ter visão das áreas inferiores e médias. Trabalho dentro do bombardeiro. Foram 9,1% dos mortos e 8,3% dos feridos. Suas baixas são realmente altas para um tripulante que costumava ficar quase no centro do avião. O próximo na lista de letalidade é o artilheiro de cauda. O artilheiro de cauda era responsável pelas metralhadoras que ficavam bem na parte de trás do avião. Normalmente, esse trabalho era visto como muito perigoso, no entanto, estava longe de ser assim, estatisticamente falando. Eles tinham à disposição 2 metralhadoras antiaéreas calibre .50, com miras de aumento e também tinham projeções balísticas. A cauda era o ponto onde mais se recebiam ataques, por isso essa torre era vital para a tripulação. Sua área de trabalho era espaçosa e possuía uma cadeira confortável. E não precisavam ficar em pé esbarrando em outros artilheiros ou presos numa grande esfera. Devido às proteções, havia bem mais feridos do que mortos. 7,3% dos artilheiros de cauda morreram em combate e 13,5% dos feridos eram dessa função, mostrando que sua cabine talvez fosse a mais segura. Agora vamos entrar nos trabalhos mais perigosos do bombardeiro. Se você tinha um desses papéis, toda vez que saía da base, era como jogar uma moeda para ver se voltava ou não. O próximo na lista de letalidade era o navegador. O navegador era um tripulante bastante subestimado pela história. Você provavelmente nem sabia que existia esse papel na tripulação dos B-17, o navegador ficava na frente da cabine. Sua tarefa era planejar uma rota segura pelas defesas aéreas alemãs. Uma vez que as bombas eram lançadas, as defesas antiaéreas podiam ser movidas e aparecer do nada. Então, era um trabalho desafiador que exigia informações verdadeiras e atualizadas. Esses também podiam trabalhar na defesa do bombardeiro com 2 metralhadoras laterais que ficavam de cada lado. Essas eram chamadas de metralhadoras de bochecha. Por estarem em uma posição muito mais avançada do que a dos pilotos, eles costumavam se ferir muito mais do que os pilotos. Eles foram 11,8% dos mortos e 12,2% dos feridos em combate. Outros. O segundo trabalho mais letal no bombardeiro era justamente o de bombardeador. Esse tripulante se sentava ainda mais à frente do que o navegador e o piloto. O seu trabalho, como o nome indica, era lançar as bombas quando chegavam ao alvo. Era o trabalho mais tranquilo do bombardeiro, talvez se fosse sobrecarga de trabalho. No entanto, nas versões posteriores dos B-17, eles tinham à disposição uma metralhadora dupla que costumava ser chamada de canhões de queixo. Isso significava que também defendiam o bombardeiro e com 2 metralhadoras calibre .50 tinham grande alcance de ação. Os bombardeiros representaram 16,3% dos mortos e 17,7% dos feridos. Isso queria dizer que os bombardeiros tinham quase 3 vezes mais chances de morrer do que o copiloto, o piloto e o artilheiro da torre inferior. Provavelmente a razão seja que eles ficavam na parte mais dianteira do avião, onde normalmente recebiam mais ataques de estilhaços e também ataques de caças. O artilheiro lateral era o cargo mais perigoso do bombardeiro, sendo o que mais perdeu homens em combate. Eram 2 homens que ficavam responsáveis pelas metralhadoras no início da cauda, que davam visão para os lados do bombardeiro. Eles tinham amplo alcance de ação e, curiosamente, suas posições faziam com que frequentemente se chocassem e atrapalhassem. Era uma parte estreita do bombardeiro.
Esses também faziam relatórios de danos nas asas, assim o piloto sabia exatamente qual era o problema que essas pessoas tinham. Esses artilheiros sofreram muito mais baixas por causa da sua posição. A deflexão das balas disparadas pelos caças e as manobras para evitar a torre traseira tornavam essa área do bombardeiro mais vulnerável a ataques. Na verdade, muitas vezes os bombardeiros B-17, devido a tanto dano que recebiam nessa área, podiam perder totalmente a cauda do avião. Por isso, esses artilheiros representavam 19% dos mortos e 21,1% dos feridos. Outras estatísticas, como a do 95º Grupo de Bombardeiros, que cobre um período maior, confirmam essa informação e mostram o quão assustadora é essa estatística. Na Segunda Guerra Mundial, lutaram aproximadamente 10,5 milhões de soldados de infantaria, excluindo os feridos. Neste conflito, apenas 400 mil soldados morreram no total. Entre as Forças Armadas, a taxa de baixas dos soldados de infantaria era cerca de 37%. Isso queria dizer que um artilheiro de cintura tinha quase 6 vezes mais chance de morrer em combate do que um soldado comum de infantaria. Todos os tripulantes faziam trabalhos extremamente arriscados e é admirável como estavam mais do que dispostos a arriscar suas vidas dessa forma pela sua nação. Neste vídeo que você vê na tela, estamos falando da história, em particular de um artilheiro de cintura, que inclusive tinha uma recompensa por sua captura emitida pelo governo alemão. Recomendo muito esse vídeo, inscreva-se no canal e até logo!